A Escola de Frankfurt foi criada no século XX por um grupo de intelectuais que, por conseguinte, produziram a teoria crítica. Depois de algum tempo, o filósofo e sociólogo Horkheimer assumiu a diretoria e, em parceria com Adorno, filósofo e sociólogo, criaram novas diretrizes. A escola passou a ser neomarxista, pois pensavam diferente dos movimentos esquerdistas que os antecederam, já que adotavam uma visão mais ampla do ativismo social. Para diferenciar ainda mais do movimento esquerdista de antigamente, os autores se basearam em ideias da psicanálise, sociologia antipositivista e filosofia existencialista. A necessidade da compreensão desses ramos de conhecimento levou a escola a se basear em autores como Kant, Freud, Weber e Lukács. Seu conceito mais puro é a podridão da racionalização, ou razão instrumental, concentrando todo o seu posicionamento contra a indústria da morte e a consequência da massificação. A podridão da racionalização, ou razão instrumental, é a ideia de que a razão é a ciência que pode levar à evolução. Porém, isto é criticado e exposto de forma negativa na Escola de Frankfurt. Primeiro, que eles não acreditavam que a razão levaria à evolução, já que esta levou à barbárie. Exemplo disso são as grandes guerras mundiais. Tomamos nota, então, as ideias contrárias do iluminismo e positivismo, dois fortes movimentos da época. A razão é podre. Depois desta afirmação, os filósofos e sociólogos Adorno e Horkheimer criaram a escola dialética para estudar e entender a indústria cultural. Este termo vem nomeando a ação que o capitalismo impõe sobre a sociedade, já que, de acordo com os autores, o capitalismo transformou a cultura em mercadoria. Houve, então, várias provas concretas desta tese. O cinema, um dos primeiros meios culturais que se transformou em mercadoria, leva à cultura local o seu recado e induz aos espectadores a acreditarem inconscientemente e cegamente em seu conteúdo. Adolf Hitler e Joseph Stalin perceberam o poder do audiovisual sobre uma sociedade. Exemplo disso foi quando o nazismo invadiu a França. Hitler disseminou a ideologia a qual defendia pelo cinema do país. Feito isso, a facilidade de que o nazismo se infiltrou na França foi muito maior. O capitalismo oprime qualquer coisa do seu sistema a virar mercadoria. O individualismo é o fruto deste ciclo vicioso. Isso significa a bárbara humana. A razão não se preocupa com o ser humano, o torna vazio e ele procura se preencher moralmente com o que é apresentado, além de acreditar em uma falsa felicidade reforçada continuamente. Só que apresentado muitas vezes, se não todas, é exatamente o que a indústria quer, dando uma falsa sensação de preenchimento. O indivíduo, assim, só se contentará quando tiver algo. A sensação de possuir e de ter escolhido o preencherá, mal sabendo que o direito de escolha também já lhe foi arrancado. Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual eles possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus exatos, e é assim, precisamente, que o filme adestra o espectador, entrega a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos paralisam essas capacidades em virtude de sua própria constituição objetiva. Adorno e Horkheimer, 1997. Exemplo forte dessa tentativa de preenchimento feito é a imprensa sensacionalista. Esta que repete o mesmo caso violento diariamente. Não está tentando mudar o senso da sociedade, sim apenas lucrar em cima de uma tragédia. A indústria cultural, não satisfeita com o consumo massivo em horas de trabalho, se torna presente no lazer de todos. E com isso vem diversas consequências. Uma delas é o divórcio do artista com a arte e outra a domesticação cultural. O que antes era feito para expressar uma ideia, um sentimento, hoje é feito para lucrar. A necessidade emerge da indústria cultural e os artistas, marcas e empresas atendem. Já a domesticação cultural é algo trabalhado extremamente no subconsciente. O preconceito que se forma diante do sujeito que ouve algum produto de fora na sua cultura chega a ser irracional. Esta imposição de valores culturais não só é racional, como é criada para ser usada e manipulada. Hoje temos a internet, uma ferramenta que ainda, de certa forma, não faz parte da indústria cultural. A facilidade de expor sua opinião e enxergar as manipulações feitas são maiores do que quando esta teoria nasceu.
Segundo alguns Created using Powtoon.